Eu vou fazer o Enem esse ano e eu quero fazer um episódio inteiro dedicado ao Enem. Oi, eu sou 005 ou 5, você pode me chamar como quiser, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diário de um Nerd Moderno. O meu podcast que eu falo sobre coisas do mundo nerd em geral, coisas de cultura pop, falo sobre livros, um monte de coisa que nerd fala, e também falo sobre coisas do dia a dia, produtividade, rotina, essas coisas. E uma coisa que todo nerd precisa falar sobre, porque a gente não vive só de cultura pop, é de vestibular, é de estudo. Vamos estudar, pessoal. Então eu vou começar esse episódio falando um pouco sobre o Enem. Esse episódio talvez seja um pouquinho mais curto do que os outros geralmente são, porque eu tô fazendo bastante coisa, né? Gravando num domingão aí, né? Então vamos combinar que domingo a gente quer descansar. Mas enfim. Eu falei pra vocês que ia sair um episódio sexta-feira, e que é esse daqui, e talvez ele esteja saindo na quarta-feira que vem. Mas isso é só um detalhe, não precisam se apegar a nada disso. O que importa é que estamos no 11º episódio do Diário de Nerd Moderno, e eu já tenho vários outros episódios que estão, inclusive, no Spotify. Então, caso você tenha interesse, você pode ir lá dar uma escutada, ouvir, porque é tudo bem interessante. Nossa, eu me colocando pra cima, né? Tudo bem interessante, mas os outros episódios que eu tô fazendo, principalmente os mais próximos, né? O nono, o da semana passada, inclusive, foram muito legais, então eu acho que você vai curtir muito. Eu tenho um monte de rede social e agora que eu parei de enrolar, vamos começar de fato no Diário de um Nerd Moderno, um episódiozinho falando sobre Enem. Como sempre, eu tenho aqui ó, meu notebook falando algumas informações. O primeiro tópico que eu trouxe hoje é eu vou fazer o Enem. Eu queria falar um pouco sobre o Enem mesmo, porque eu vou fazer Enem esse ano. Eu vou prestar outros vestibulares também, mas não importa muito, porque é irrelevante. O que importa é eu vou fazer Enem esse ano. Eu tô muito feliz, gente. Nossa, muita felicidade mesmo. Eu esqueci de fechar a janela. Influencer bom é assim mesmo, gente, mas o que importa é, eu vou fazer vestibular esse ano e eu tô estudando. Eu tô estudando bastante. Eu percebi uma coisa também que depois que eu percebi de fato, né, ok, tem que fazer vestibular, tem que estudar, eu comecei a manejar minha rotina de formas muito, muito diferentes, né? Principalmente por causa que a gente vai entrar já no meu segundo tópico, que é a minha primeira experiência com o Enem. Foi um monte de coisa. Mas antes, né, só para fechar esse primeiro tópico aqui com vocês, eu comecei a organizar minha rotina de forma diferente. Desde sempre eu já fui aquele cara que, tipo, quero fazer uma rotina, quero seguir uma rotina desse jeito aqui, por causa que eu sinto que quando eu não tenho uma rotina pré-estabelecida das coisas que eu preciso fazer no dia, eu só fico sem fazer nada e fico procrastinando. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu sou muito assim. Então eu preciso de alguma forma de me organizar, algum jeito. E esse jeito que eu resolvi foi montar rotinas diferentes para poder aumentar a minha produtividade, né? Ou seja, os meus momentos de estudo, estudar mais, focar mais em coisas que realmente importam e sair um pouco do TikTok, né? Da rede social no geral, porque eu passo bastante tempo lá. Então eu organizo minha rotina de formas diferentes, eu faço alguns testes aqui e ali, e nesses últimos meses o jeito que eu organizei minha rotina, minha forma de estudar minhas coisas, tem me ajudado muito a lidar com muitas coisas, principalmente com pressão em relação à entrega de trabalho, de escola, essas coisas, porque a gente sabe, né, que o terceiro ano é o tempo que mais tem entrega de trabalho, meu Deus. Por que tem tanta entrega de trabalho no terceiro ano, cara? Chorar, cara. Mas é realmente tenso isso, porque no terceiro ano eu percebi que teve um aumento assim de atividade para casa, um monte de coisa para entregar, inclusive eu tenho que fazer atividade para amanhã. Amanhã, gente, só para vocês terem uma ideia, eu tenho que treinar. Que eu vou fazer a audição para um papel que eu não quero falar sobre, e também vou fazer uma prova provavelmente a tarde inteira. Então, terceiro ano não tá fácil, meus amigos, não tá fácil. Eu ainda tenho que entregar atividade de livro amanhã. Lembrando aqui agora. Mas isso faz parte. O que importa é que, como eu tenho um objetivo bem principal, né, que seria prestar vestibular e passar, entrar em faculdades, eu não vou falar qual faculdade eu quero entrar, mas né, a gente tem que sempre mirar nas maiores, né, porque a gente quer conquistar grandes coisas e quem quer
Uou! E quem quer conquistar grandes coisas mira nas maiores coisas possíveis para poder alcançar. Então é isso que eu tô fazendo, eu tô mirando em faculdades, né, que são mais tensas, assim, são mais concorridas, porque eu quero realmente entrar nessas faculdades. Então, é algo bem intenso, assim, a gente tá estudando, né? Estamos estudando, como diziam grandes sábios, mas é tenso. E eu já tô com uma leve pressãozinha, assim, pressão é uma palavra forte, né? Eu tô ansioso pra fazer a prova logo do Enem, pra isso, para esse negócio acabar logo, porque toda a família fala, né, sobre vestibular, fala com você sobre esse tipo de coisa, principalmente quando tá chegando a época das coisas, né? Então, por exemplo, eu fui me alistar há pouco tempo atrás, e aí a família toda falando sobre listamento, o tempo todo ali no seu ouvido, aí vai chegar o vestibular e vamos falar, ah, o vestibular, tal, 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 fulano não passou, esse tipo de coisa. Então isso é algo muito importante da gente ter em mente, assim, porque não é para se desesperar também, né, pessoal? Não tem necessidade de se desesperar por qualquer coisa. Mas o que importa é, minha primeira experiência na Enem. Faltei em second day. Ok, yes. Bom, eu faltei no segundo dia, por motivos que não vou revelar aqui, tenho vergonha. Mas o que importa é que eu fui no primeiro dia, eu fiz a redação e a minha nota na redação, ela saiu depois. Eu tirei 640. Eu tô tipo, isso daí é pra vomitar em cima da prova, né, mano? Meu Deus, que é uma nota bem, bem horrorosa. Então, esse ano a gente tem que focar bastante para tirar umas notas mais altas. E eu já estou fazendo isso. Inclusive, esse podcast, acho que ele vai ser muito útil para vocês também, porque eu vou indicar dois sites que eu estou acessando bastante para poder estudar. O primeiro deles, na verdade, é o Corredação, que é um site que você faz só redação mesmo. Eu não estou sendo patrocinado por ninguém, eu só estou falando mesmo. Mas enquanto o vídeo está numa aba, aqui se você estiver assistindo no computador, já abre outra, ou pausa o vídeo e pesquisa corredação. Ele é maravilhoso porque você pode fazer redações no estilo Enem, se eu não me engano, FUVEST e tem mais outro. Mas eu tô treinando mais agora estilo Enem e é muito, muito bom, gente. De verdade. É algo realmente assim, você fica impressionado, cara. É muito bom. Eita, calma lá que vamos beber uma água aqui, né, gente? Porque a gente não pode realmente ficar falando direto assim que a garganta chora. É, gente, ó, bom, ó, pra não ficar sem beber água aqui, ó, uma garrafona de 2 litros. É, bebam água. Mas enfim, o Corredação ele é muito, muito bom, cara. Eu tava dando uma olhada porque, tipo assim, ele sugere temas aleatórios, ele faz textos motivadores pra você, igual tem no Enem, e aí você só tem que fazer a redação. Eu costumo, é a primeira vez que eu fiz, eu não fiz cronometrado, mas dessa vez, dessa última vez que eu fiz cronometrado e tirei. Não sei se eu falo, não vou falar minha nota não pra vocês, mas eu tirei uma nota boa. Já fiquei mais feliz do que a que eu realmente tirei no Enem, né? Porque realmente a situação ali foi bem crítica. Mas eu acho muito interessante isso porque você tá aqui, ó, só estudando, pô, no Corredação você cria a redação, você pode tirar foto da sua redação mesmo e enviar pra eles que vai dar tudo certo, eles vão curtir muito. Então é realmente muito maneiro, assim, eu indico muito vocês a usar. E tem, né, claro, eu faço alguns simulados pela internet, mas um que eu achei bem legal, se eu não me engano, é o Brasil Escola Toda Matéria, eu acho que é do Brasil Escola, que eles já deixam separadinho várias questões, assim, diferentes, e você vai fazendo, vai fazendo. Você pode simular, tipo, tanto o primeiro dia quanto o segundo dia, ou pegar 45 questões de matérias específicas. Ou, se eu não me engano, tem até como pegar 5 só de inglês ou 5 de espanhol. Mas eu não lembro agora. O que eu lembro é que eu fiz o simulado e eu fui péssimo. Eu fiquei até preocupado, né? Porque realmente a gente tem que dividir a rotina um pouco melhor para estudar questões. Mas essa parada é muito interessante mesmo, porque a gente entra já num ponto de como estudar questões. Mas antes de eu falar disso, eu percebi agora que eu esqueci de falar como foi minha primeira experiência no Enem. E eu vou dizer pra vocês, cara, por mais que o pessoal fique, nossa, meu Deus, é o Enem tá chegando e agora o que que a gente vai fazer? Foi uma experiência muito legal, porque tipo, você vai lá numa sala, você tem a experiência de fazer um vestibular realmente sério ali. É uma parada muito interessante, porque, é claro, você tem que fazer só com seus conhecimentos, e se você provavelmente não estuda, você vai ficar mais nervoso. Tipo,
Eu que não estudei antes de fazer o Enem. Mas o que importa é que realmente é muito interessante, é uma experiência muito, assim, boa. Eu não sei se eu vou ter essa mesma experiência esse ano, porque esse ano realmente vai ser pra valer, né? Mas ano passado eu fiz e, cara, é realmente muito interessante, porque você treina o seu foco ali, tá ligado? Você vai fazendo a prova, você vai treinando o seu foco, você percebe a sua linha de raciocínio. Foi, agora foi. Você percebe a sua linha de raciocínio para poder montar a sua redação. Eu acho que você cresce muito como pessoa quando você faz um vestibular, assim. Principalmente quando você se prepara para ele. Porque é um negócio de disciplina, é um negócio de ter foco ali, de não desistir, porque você vê várias pessoas saindo antes de, sei lá, 2 horas de prova. Ninguém vai tirar nota máxima saindo 2 horas antes da prova acabar, né, gente? Vamos combinar. Mas esse negócio de foco, de a mente ficar cansada no meio do caminho, você ter 90 questões é mal, por alguns lados, né, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas é extremamente bom pra gente realmente ter aquela experiência de fazer a prova do mundo real mesmo, sabe? De você saber, caraca, eu preciso me esforçar muito pra poder entrar na faculdade, porque é real difícil. Então, é uma experiência desesperadora, né, porque eu preciso passar, mas de certa forma é uma experiência que faz você crescer muito como pessoa, então eu recomendo totalmente para todo mundo prestar algum vestibular, né? A gente precisa prestar algum vestibular. Aí agora, ó, falei minha experiência com o passado, expectativas para esse ano. Para quem não sabe, eu tô fazendo um cursinho de sábado, então eu tenho algumas expectativas bem altas, porque vou dar um panorama geral aqui da minha rotina para vocês. Eu não vou falar o que eu faço, né? Porque não. Mas eu estudo todos os dias, segunda a segunda. Eu costumo estudar domingo também. Só que terça e quinta, por alguns motivos especiais, eu só acabo realmente fazendo revisão das coisas que eu estudei nos dias anteriores. Então eu costumo estudar de segunda a segunda, menos terça e quinta. E é um estudo bem assim. Eu acho que eu tenho que pegar um pouco mais pesado, principalmente porque já tá na metade do ano, né? Então, pô, você piscou, vai ser o Enem. Mas eu acho que eu consigo estudar bem, eu consegui já estudar pelo menos metade, ou mais da metade dos conteúdos que vão cair no Enem. Só que eu ainda não tenho domínio sobre eles. Então minha expectativa não tá assim. Eu tenho expectativas altas porque eu quero entrar, pô, nas melhores faculdades do Brasil, obviamente, como todo mundo quer. Só que a gente tem que pensar nisso, né? Tem que ver o que que você está fazendo de errado, o que que você está fazendo de certo, para poder reajustar a sua rota e entrar na coisa que você realmente quer fazer. E é o que eu estou tentando fazer, o que milhares de adolescentes estão tentando fazer, eu espero, né? E é o que vai fazer a gente entrar na universidade, rapaziada. Esse ano a gente entra numa universidade, ó, top de linha. Não entrou? Vai entrar depois, não importa. A gente vai conseguir entrar em uma faculdade, vai fazer uma faculdade. Você não pode ficar sem fazer faculdade, né? Porque tem uns coach aí aleatórios na internet que fica falando: não vou, não faz faculdade, hoje em dia não dá pra fazer faculdade. Não, gente, faz faculdade sim, pô. Não, na real, vocês ficam sem fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade, que aí eu quero ganhar, pô, sei lá, uns 20 mil por mês, né? Em algum momento eu quero ganhar isso, nem que seja com, sei lá, 60 anos. Mas eu quero ganhar 20 mil por mês. Eu vou estar lá, o quê? Combando bacharelado, mestrado, faculdade, um monte de coisa ali para poder realmente ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Meu foco vai ser sempre, ó, dinheirinho, money, 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 money. Só não divulga tigrinho porque, né, pega mal. Mas, não, brincadeira, gente. Não posso nem falar essas coisas aqui, senão o pessoal vai achar que é verdade. Né, divulgar tigrinho é crime, né? Cassino é crime no Brasil, gente. Eba! Vamos lembrar disso daí, calma lá. Não. Mas, vocês divulgariam tigrinho? Vocês que estão ouvindo agora o podcast, vocês divulgariam tigrinho? Pensa nisso. Eu não divulgaria. Assim, eu não divulgaria por muitas coisas, né? Eu acho que tem muitas coisas que não fazem sentido. E. Cara, é que tem muitas coisas que você olha assim, não sei se vale a pena, assim, você passar por esse tipo de coisa. Porque. É porque você vai estar influenciando várias pessoas a entrar no bagulho e elas podem se viciar por aquele bagulho. E se a culpa disso tá acontecendo, vai ser sua, né? Porque foi você que mostrou o caminho pra pessoa seguir.
por mais que a escolha de seguir seja da pessoa, você influencia as pessoas a fazer isso, né? Então, gente, eu vou começar a me isentar, assim, desses assuntos, né? Porque eu não quero gerar polêmica. Aí eu coloco no TikTok só essa parte. Diário de um Nerd Moderno fala contra Virgínia na CPI. Não, brincadeira. Oh, mas essa notícia da Virgínia na CPI foi interessante. Foi babadeiro, fofoca. Acho essas fofocas maravilhosas. Mas enfim, vamos continuar no assunto. Minha preparação para esse ano eu já falei para vocês, eu estou estudando vestibular, estudando de segunda a segunda, né? Só terça e quinta no estudo. Às vezes a gente pega um pouco mais leve, às vezes a gente pega mais pesado, assim, de ficar o quê? 4, 5 horas seguidas. Eu preciso aprender um pouco também a ver sol. Vocês perceberam que eu tô ficando mais branco, mano? Acho que eu não tô tomando sol, velho, né? Não é possível. Alguma coisa tá errada aqui. Mas enfim. Além disso, a gente tem. Eu tô falando tanto sobre o que eu quero. Qual Oh, calma lá, patrão. Não, não. Eu falei muito pra vocês que eu quero entrar nas maiores faculdades do país, que eu tô estudando, me esforçando, mas eu não falei pra vocês qual é o meu objetivo, né? Eu quero passar no vestibular, mas que faculdade eu quero entrar, que curso eu quero fazer. Faculdade eu não vou falar, porque, né, a gente é melhor a gente não falar qual que a gente tá mirando, porque senão vai vir um olho gordo e falar, ó, não vai, não. Mas eu tô querendo entrar, pô, nas maiores do país aí. Se você pesquisar, você já consegue achar, porque eu quero estudar nas maiores faculdades do país. Se eu vou conseguir já é outra história, mas eu tô tentando muito, então eu quero muito que dê certo também. Esse é até um dos motivos porque eu não consigo fazer vídeos com frequência por TikTok, porque eu tô estudando. Gente, vou ficar aqui no podcast com vocês mesmo falando desse jeito, porque aí eu só gravo meia horinha. Dá um trabalhinho falar meia horinha seguida sem parar assim, tá? Mas eu gravo meia horinha de podcast, posto, e aí eu sou feliz, entendeu? Eu tenho uma vida. Só que eu acho que se eu gravar vídeo pro TikTok, eu não vou ter vida. Mas eu vou gravar vídeo pro TikTok. Eu não quero ter vida. Mas enfim, as faculdades que eu quero entrar são as maiores do país. Se eu vou conseguir já é outra história. Mas eu realmente tenho que entrar pelo Enem porque, ó, só você olhar essa paredinha aqui do fundo. Tudo bem que o notebook é bonito, né? 20 anos atrás, mas é bonito. Mas só olhar a parede aqui, ó, você já dá pra perceber que, ô, pobrinhos, né, mano? Pobrinhos na veia aqui, né, mano? É fogo, é difícil. Mas enfim, o curso, eu tava pensando muito em cursos. Eu acho que todo mundo que é adolescente nessa fase pensa, né? Que curso que a gente quer entrar? Que curso que a gente vai entrar? Cara, não faço a menor ideia que curso que eu vou entrar. Não faço. Porque assim, nossa, eu tava pensando muito sobre isso aqui, porque o principal curso, na real tem dois que eu estão meio que como os meus principais, mas eu fico muito em dúvida. E tem também alguns que eu fico mais tipo sonho, acho que eu tenho a habilidade para brigar do cachorro, obrigado. Gente, eu amo que os cachorros eles me adoram aqui em casa, porque assim, é só eu começar a falar, eu acho que se eu falo por mais de 5 minutos eles começam a latir, eles me odeiam. Não, me odeiam não, isso é amor. É a forma de demonstrar amor deles, né? Mas, enfim, eu estava pensando muito sobre engenharia de software ou ciência de dados, porque o currículo parece ser mais ou menos parecido, só que o foco das matérias é diferente. Eu acho que entre esses dois, é porque mexer com dados dá muito dinheiro, né? Tipo, principalmente se você mexer com dados bancários, esse tipo de coisa. Então, só que é aquele negócio, engenharia de software é puramente programação. E eu acho que toda nessa parte, tudo dessa parte de TI, o que eu sou melhor mesmo é em programar. Então, porque eu aprendo muito rápido programação, eu tenho muita facilidade para aprender. Eu aprendi, eu acho que no episódio de programação mesmo eu já falei as linguagens de programação que eu sei. Não estou praticando todos os dias, talvez não, mas eu estou aprendendo bastante, estou estudando bastante, né, durante as aulas que eu faço sobre TI, programação e tudo mais. Então acho que isso é realmente algo a se pensar assim, porque ou eu foco mais na programação, ou eu tento ir mais para uma área de dados, talvez complementar com uma faculdade de segurança de dados, que tem, acho que dura 2 anos só, então valeria completamente a pena, eu acho. Mas é algo que a gente tem que pensar, né? Outra coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas eu falo muito. E já falaram que eu tenho uma skin de psicólogo. Eu acho que eu tenho tipo uma carinha, pô. Você chega assim,
no consultório. Oi, doutor. Aí chega assim e fala: e aí, meu paciente? Como foi seu dia hoje? Não, mas falando sério, eu acho que eu gostaria assim de ser psicólogo. Eu não sei. É porque dizem que psicólogo ganha mal. E também que psicólogo é doidinho. Eu já sou um pouco problemático. Aí ficar um pouco mais doidinho e ainda ganhando mal, tipo, não compensa nem um pouco, não compensa. Mas eu acho que psicólogo ia ser uma profissão muito da hora, assim, eu não sei. Eu acho que eu ia curtir muito ser psicólogo. Mas é difícil, é difícil. A gente tem que pensar sobre isso ainda. Mas eu acho que não faz sentido, porque acho que você já sabe, né? Eu tô fazendo um curso aí de TI, e então não vou falar em que lugar, em nenhum momento, porque não tem necessidade, mas o que importa é que eu tô fazendo um curso de TI. Imagina combar o curso técnico, ainda com uma faculdade, e aí, sei lá, fazer um mestrado dessa sobre engenharia de software, ciências de dados. Não sei se dá pra fazer mestrado em alguma delas, ou um bacharelado, essas coisas. Cara, eu acho que valeria super a pena, porque imagina, eu posso entrar numa empresa, num cargo, sei lá, de gestor, se eu fizer algum combo com programação ou com administração, na verdade, e aí ganhando 10 mil por mês. Gente, puro cinema, puro cinema, puro cinema. Aqui acabou, entendeu? Aqui finalizou com o golpe de ouro. Então, golpe de ouro? Eu esqueci o ditado. Golpe final? Deve ser golpe final, eu não lembro agora. Mas enfim. Outro ponto que a gente tem é. Ah, eu falei sobre minha preparação, mas eu esqueci de falar dela. Ano passado eu não tinha estudado, né? Pra fazer, me arrependo inclusive. Mas esse ano eu tô estudando bastante e os momentos que eu tô no TikTok vendo coisas sobre o Enem, por causa que aparece toda hora aquela Sara do TikTok. Ela tem até uma plataforma de estudos, né, pra galera que quer cursar medicina, eu achei isso muito maneiro. Só que eu não sei se deve ser caro ou não. Mas enfim, às vezes eu acompanho ela e, mano, é muito. Ela é muito legal. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu já vi a história dela, eu achei ela simplesmente uma mulher sensacional, assim. Tipo, ela lutou bastante pra conseguir a vaga dela, né? De medicina, hoje ela é formada, se eu não me engano. E ela, cara, ela é simplesmente espetacular, mano. Ela salva a vida. Eu sei, qualquer dúvida que você tiver sobre Enem e vestibular, ela vai te responder. Eu não sei como essa mulher consegue ser tão incrível, mas ela é super incrível. Tipo, eu recomendo que todos vocês vão dar uma olhada, assim, no perfil do TikTok dela. Principalmente se você tá um pouco mais desesperado, assim, né? Tipo, se você estiver desesperado por causa de alguma coisa, vai ver o perfil dela. Porque, mano, ela tira muitas, muitas dúvidas sobre Enem, vestibulares, essas paradas. Então eu recomendo muito, muito mesmo. E outra coisa é... Cara, eu queria fazer uma. Não sei se eu faço. Eu queria fazer uma crítica. Eu não vou direcionar, falar qual cursinho é, mas antes de entrar no cursinho de sábado que eu faço, que graças a Deus cabe no bolso, dá pra pagar. Amém. Eu basicamente. Como que eu vou falar? Eu tentei entrar em uma outra plataforma de cursinho que você tinha que fazer uma prova pra ver quanto de bolsa você conseguia pegar. E aí, ah, meu Deus. E aí, simplesmente, a bendita plataforma, ela tinha. Ok, calma, não. Eu fiz a prova lá, a prova tava bem difícil, eu consegui uma bolsa de 50%. E sabe quanto de dinheiro eu tava dando por mês com a bolsa de 50%? Tava dando R$ 1.000 por mês pra você poder estudar o cursinho. Gente, isso é o valor que você paga em 3 meses de uma faculdade. Tipo, que é perto da sua casa. Como isso é possível? Como isso é... Eita, meus olhos. Como isso é possível? Tipo, mano, R$ 1.000 a mensalidade de um cursinho. Tipo, isso é impensável. E olha que isso é o valor com a bolsa de 50%. Porque na verdade, sem a bolsa, é R$ 2.000 por mês. Esse é o valor que você paga numa faculdade boa. Tipo, se você tem esse valor para gastar com cursinho, por que você só não pula o processo desse estudo e você paga uma faculdade particular que seja boa com esse valor por mês? Tipo,
É realmente, mano, eu fiquei incrédulo que o valor era esse. Como assim o valor era esse? Meu Deus do céu. É um valor impensável, assim. Mas a vida é uma maluquice mesmo, né? A vida é coisas que a gente não consegue esperar, não sabe o que esperar mesmo. Porque, mano, que incrédulo. E tem um monte de cursinho de internet. Tudo bem que deve ser uma qualidade, tipo, pô, bagulho de elite, assim. Mas, cara, não dá. Não dá. Isso é uma coisa impensável. Acho que você paga R$ 2.000 por mês pra fazer um cursinho pra vestibular público ainda. Qual que é a lógica? Por que pessoal que tem, tipo, tanto dinheiro assim vai pagar um cursinho, sendo que você só pode pagar uma faculdade direto? E, tipo, você pode pagar uma das melhores faculdades do país, né? Se desse jeito, se você quiser. Porque, pô, se você tem R$ 2.000 pra gastar em cursinho, você tem dinheiro pra pagar uma faculdade fodástica ali pra você. Então, nem. Eu fiquei incrédulo com isso, é realmente inacreditável. Mas o que importa é que já passou. Mas, pessoal, como tá chegando na reta final do episódio, eu vou falar um pouco mais sério agora com vocês, que é, gente, toma cuidado com golpe de cursinho na internet, porque tem muita gente que se aproveita do pessoal que agora precisa estudar, pegar no tranco pra valer pra poder enganar vocês e roubar o dinheiro de vocês, tá? Não é todo cursinho que vai ser uma qualidade boa e nem todo cursinho vai ser real. Eu já vi vários relatos do pessoal, né, pagando dinheiro pra pessoa que fala que vai fazer um cursinho bom e aí simplesmente o cursinho não existir. E a pessoa fugir, te dar um calote. Então toma cuidado, não acredita em qualquer um na internet. Estuda bastante, organiza sua rotina. Por mais que a gente esteja chegando agora na época de inscrição e tudo mais, ainda tem tempo de estudar. Não vai completamente despreparado para a prova, essa é a pior coisa que você pode fazer, eu falo por experiência própria, não vai. Então se esforcem, a gente se esforça por aqui, eu espero que vocês se esforcem também, para todo mundo estar ingressando na faculdade aí, né? Porque querendo ou não vai ser, eu acho que vai ser até um pouco mais complicado agora do que os anos anteriores, porque a prova vai sempre ficando mais difícil, né? E querendo ou não, o Enem, todo mundo sabe, o Enem não é nível de ensino médio, normal. Enem é nível faculdade, então a gente precisa pegar no tranco para valer, estudar, fazer essa parada dar certo para poder entrar numa faculdade boa, né? Vem USP, vem USP. Vamos tentar dar o nosso melhor aqui para entrar numa faculdade boa. E eu acredito que o episódio vai acabando por aqui. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu falei que o episódio ia ser curto, mas eu tô vendo na câmera que tá dando uns 27 minutos. Mas enfim, não. Acontece, gente. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu sou 005 ou 5, você pode me chamar como quiser. Eu estou em todas as redes sociais que você puder imaginar. Até no Threads eu tô. Eu não posto nada, mas eu tô lá no Threads. Então me sigam lá, me sigam nas redes sociais. Eu tenho um canal também no YouTube mesmo, pro Diário de um Nerd Moderno, caso você esteja vendo no YouTube. E o Diário de um Nerd Moderno também sai no Spotify. E eu tenho um canal onde eu posto vídeos longos também, falando sobre livros, outras coisas nerds também, que eu vou trazer pra cá, eventualmente. Então me sigam em todos os lugares. E para saber mais quando vai sair os episódios do podcast, pode ver meus stories no Instagram, que eu vou estar sempre ativo por lá, tá bom? Eu acho que não tem mais nenhum recado? Não, não tem mais nenhum recado. É isso mesmo, pessoal. Esse episódio vai estar saindo provavelmente na quarta-feira. E dessa vez eu vou já deixar preparado, engatilhado o episódio para sexta. Então, podem confiar que dessa vez vai ter episódio sexta-feira. Muito obrigado por ouvir o 005 até aqui. E falou, meu amigo.